Olá, olá, meu nome é Sandro Pereira Braz, estamos de volta com o nosso canal Semear, o canal que foi criado para fazer o bem. E hoje estou trazendo um tema que está na Bíblia, um versículo bíblico que está em Lucas 15, versículo 11 ao 32. Uma parábola de Jesus que fala sobre o filho pródigo. Mas eu só vou prescrever um pouquinho dessa passagem e quero estar falando de uma forma totalmente diferente para você. Porque na parábola vai falar que apenas o pródigo era o pecador. Mas eu quero mostrar para você que há uma outra forma de pecar. A parábola de Jesus, que está em Lucas 15, 11 e 32, vai falar de um fazendeiro que dividiu a sua herança e deu ao mais moço, e ao mais moço se retirou para uma terra longínqua, aonde ele perdeu tudo, e logo após ele retornou, depois de ter perdido tudo. E o mais velho questionou o pai, ali pelo versículo 29, 30, o mais velho questiona o pai, dizendo que sempre esteve ao lado do pai e sempre fez tudo o que estava a seu alcance, mas o pai nunca havia lhe dado nem sequer um cabrito para que ele festejasse com os seus amigos. E no versículo 31 em diante, então, o pai explica ao filho mais velho, dizendo para que possássemos juntos se alegrar, disse ele, que estava morto, agora ressuscitou. Mas eu fico fazendo uma pergunta, exatamente nessa parte do 29 ao versículo 30, porque já sabemos que na parábola o mais moço era o pródigo que se afastou, gastou toda a sua herança com amigos, ao ponto de passar fome e sentir a necessidade de comer até as bolotas que era dado aos porcos, e dizendo: vou voltar à minha casa e dizer ao meu pai, pequei contra ti. Mas eu levanto uma tese, falando daquele que ficou. Pois pense comigo, os dois cresceram juntos. Os dois tiveram sobre a proteção do pai. Os dois aprenderam tudo que o pai ensinou, inclusive a palavra amor. Eles eram família, irmãos de sangue. Não apenas irmãos em Cristo ou irmão por consideração. Não, eles eram irmãos de sangue. E tudo que um aprendeu, o outro aprendeu também. E apesar do erro do filho pródigo do mais moço, ele queria apenas voltar para a casa do pai e ter o amor do pai de volta. Mas a passagem, a parábola vai falar que o mais velho questiona o pai por que aceitou o mais moço de volta. Será? Agora vem a pergunta. Será que ambos que aprenderam tudo juntos, Deus da infância, a mocidade e a puberdade, junto com o pai lhe ensinando tudo, inclusive a palavra amor, o mais velho não guardou isso no coração, ao ponto de questionar o mais moço? Pois até o pai disse: tudo que é meu é teu. Podia ser usufruído a hora que ele quisesse. Talvez não precisasse nem pedir, porque tudo que é do pai era dele. Então,
é uma pergunta no qual eu me pergunto, porque eu me ponho no lugar do pródigo. Eu sou convertido há 10 anos, me afastei por causa das drogas e me tornei um pródigo. Mas senti a necessidade de voltar para a casa de meu pai, pedir o perdão dele e receber de volta o seu amor. E eu trago para os dias de hoje exatamente dessa forma, porque quando entrei na casa do pai, o filho que ficou não me aceitou. Vêm os questionamentos, veio as críticas, veio os olhares, e olhares que machucaram, críticas que doeram, palavras que feriram, porque o amor que eu aprendi, o meu irmão aprendeu, junto com o Pai, a sua palavra, ensinada pelos nossos pastores, pelo nosso pastor. Então o retorno à casa do Pai se torna constrangedor, porque tu espera que a compreensão da palavra esteja ambos da mesma forma no coração dos dois, apesar do pecado de um. Mas sem se dar conta, o outro também peca. E é o que eu quero deixar nessa mensagem de uma forma esclarecedora que foi na minha vida e que possa ser para você. Não seja, amado, aquele irmão que ficou, que julga, que questiona e que não quer que o pródigo volte à casa do Pai. Porque ambos aprenderam o que é amor. Ambos aprenderam o sacrifício na cruz. Ambos aprenderam o que é a obra de Deus. Ambos aprenderam a fazer a obra de Deus. Ambos aprenderam sobre a palavra de Deus. Então, qual é a diferença? Meu pecado? O pecado do outro? Ou o pecado daquele que ficou? Qual que tem mais peso? Eu me arrependi, aquele que se afastou se arrependeu, mas e aquele que ficou? Ele não se arrependeu das palavras que falou. Ele se achou certo, justo, se achou juiz e afastou novamente da casa do pai o filho pródigo. Na palavra não fala isso, na parábola. Mas eu fico imaginando nos dias de hoje o que tem acontecido em muitas igrejas, quando pessoas com dependência química, ou do alcoolismo, ou da jogatina, ou que tenha se afastado por qualquer outro vício, ou por qualquer outro pecado, o desejo que o irmão que se afastou, o pródigo, só tem o desejo de voltar à casa do Pai e receber de volta o amor que ele tinha perdido. Talvez o que ele achou que tinha perdido, porque a porta ficou o Pai a orar.